E aí, tudo bem? Eu sou o Ronan Santos do Almanac X e esse é um vídeo especial, um conteúdo extra na semana com uma mega compilação de vídeos secretos que tentaram apagar da internet. Então assista rápido antes que deletem. Roda a vinheta! Esse tiozinho aqui se chama David Hughes. Ele é um americano com mais de 70 anos que afirma ter tido não só contato com extraterrestres, mas também ser pai de 60 filhos híbridos de humanos com ETs. Como assim? Não entendi. David relata que seu primeiro contato com seres estranhos aconteceu quando ele ainda era criança. Conta que quando tinha apenas 8 anos, viu um ser peludo com olhos brilhantes correndo pela fazenda onde morava. Posteriormente, ele diz ter se encontrado com uma criatura que se assemelhava a um louva-a-Deus gigante. Todas essas experiências de David são ilustradas por pinturas que ele mesmo fez durante todos esses anos. Quando ele tinha 18 anos, uma figura alienígena feminina entrou em contato com David, e segundo o homem, conforme os anos se passaram, a mulher ET, apelidada de Crescent, foi fazendo visitas frequentes e abduções se tornaram rotineiras, fazendo com que ele tivesse dezenas de filhos híbridos. Bem louco! David afirma que ainda possui laços afetivos com esses seres que aparecem para ele através de um portal. Ele diz que quando eles surgem, o tempo para por um instante e memórias antigas reacendem em sua mente, fazendo com que ele crie novas pinturas. A história de David é tida como um dos maiores casos da história da ufologia. No ano de 2017, um rapaz postou um vídeo pedindo ajuda para o seu tio, que, segundo ele, estava se sentindo perseguido e acordava no meio da noite com a sensação de estar sendo observado. Então o tio decidiu colocar câmeras em toda a propriedade, inclusive em seu quarto, para ver se obtinha alguma resposta. E foi depois disso que ele conseguiu registrar essas imagens. Uma espécie de sombra escura saindo de seu corpo no meio da madrugada. Deus me livre. O rapaz que postou o vídeo pediu ajuda para entender do que se tratava, pois claramente alguma coisa saiu do corpo do seu tio. Não era a alma, pois o jovem afirma que seu tio estava vivo. Algumas pessoas surgiram com a hipótese de ser o monstro da paralisia do sono, que é representado na história do mundo desde muitos séculos atrás. Ele se aloja no corpo da vítima durante o dia e se liberta à noite em busca do próximo corpo, e por isso às vezes vem a sensação de dormir e não descansar. O mais estranho é que uma outra câmera do lado de fora da residência filmou esse outro momento estranho na mesma noite. Será que a teoria dos internautas estava correta? Aqui, duas pessoas parecem estar em pé nos portões de uma propriedade privada. É possível ver um carro do lado de dentro do portão piscando os faróis bem na direção delas, o que deixa mais nítido que de fato existam tais pessoas ali. Depois de alguns segundos, surge um homem que aparenta ser o proprietário ou segurança do local. Ele vai em direção às duas pessoas fazendo gestos como se estivesse pedindo para que elas se retirassem de lá. Porém, quando o automóvel pisca o farol pela segunda vez, a dupla que estava ali simplesmente desaparece. Sumiu! Obviamente, os humanos que se encontravam no portão não estavam sendo vistos apenas pelas câmeras, já que o segurança aparece gesticulando com eles. Mas então, quem eram essas duas pessoas? E o que aconteceu nessa noite? Não acho que seja uma simples ilusão de ótica. Vendo mais de perto, ambos parecem estar parados, olhando para o motorista do veículo, e talvez por isso ele se assustou e chamou alguém. E eles não se movem nem quando a luz acende nem quando a luz está apagada. Meus olhos veem, mas meu cérebro não consegue acreditar. Nesse supermercado, um evento foi flagrado não por uma, mas sim por duas câmeras de segurança durante o horário de funcionamento. Enquanto as pessoas fazem suas compras, um carrinho começa a andar pelos corredores totalmente sozinho, como se alguém estivesse empurrando enquanto escolhe seus produtos. É possível ver o objeto de outro ângulo, que chega a se esbarrar nas prateleiras.
Um homem até se desvia do carrinho para liberar a passagem. Você pode pensar que se trata de alguém puxando uma corda, mas observe os movimentos diferenciados do carrinho. Uma corda só puxaria em linha reta, não é mesmo? É verdade. Se notarmos bem, o veículo não está completamente vazio e isso nos faz perguntar: quem teria colocado essas coisas dentro dele? Seria um espírito que ainda não se tocou que não precisa mais de arroz? Qual a sua opinião? Um americano passava de carro perto da sua casa à noite quando a câmera do seu veículo fez um registro estranho. Ele não conseguiu identificar qual animal era, já que a qualidade da gravação não era das melhores, pois se tratava do ano de 2006. Curioso, o homem decidiu colocar uma câmera fotográfica com disparador automático, que geralmente são usadas para ursos, e obteve uma imagem um pouco melhor dessa criatura esquisita. Deus me defenderai. Apesar de parecer ter saído de um desenho animado, muitos são os relatos pelo mundo de criaturas extremamente magras, quase esqueléticas, que se movem rapidamente no meio da vegetação, se camuflando facilmente entre os galhos e árvores. Sem se parecer com nada que o americano conhecia, ele foi buscar por informações e encontrou outro vídeo gravado em 2003. Não se sabe o lugar onde a gravação foi feita, mas ela mostra alguns amigos no meio de um bosque fazendo trilha, quando um deles decide filmar o colega e acidentalmente acaba registrando uma criatura bem parecida com aquela vista pelo americano. Porém, em nenhum dos dois casos há uma explicação para o que realmente era aquilo. Mais ou menos no ano de 1995, o inventor norte-americano Stan Meyer patenteou e divulgou seu mais novo experimento, um dispositivo que teoricamente conseguia fazer um carro se mover usando água como combustível. Gostei, hein? Maneiro, maneiro. A invenção chamou a atenção de diversos programas de TV, rádio, jornais, que passaram a dar espaço na mídia para que ele explicasse como sua nova criação funcionava, pois seria uma revolução na indústria automobilística e em todas as outras que dependem de gasolina, álcool ou diesel para funcionar. Os vídeos dele fazendo uma espécie de tutorial começaram a surgir tempos depois na internet, porém tudo foi misteriosamente apagado. Em 1996, a Corte dos Estados Unidos considerou o experimento uma fraude, mas o inventor estava disposto a provar o contrário e andava conversando com diversos investidores sobre como poderia fazer veículos à base de H2O. Porém, após jantar com um desses empresários, ele de repente saiu correndo e caiu duro logo em seguida. E faleceu. Após partir dessa para melhor, diversas teorias surgiram, dizendo que ele foi empacotado por ter desagradado a indústria de petróleo que lucra com a produção de combustíveis, e que seria arruinada caso o projeto fosse para frente. Em 2012, um vídeo feito durante a reunião de uma sociedade secreta mostra partes do ritual desconhecido feito às escuras. É possível ver alguns homens bem vestidos com terno preto e provavelmente com alto poder aquisitivo observando uma mulher que faz performances no centro da sala. O vídeo foi tirado do ar diversas vezes desde que o primeiro foi jogado na internet e não se sabe muito bem do que se trata e nem em qual país foi gravado, já que esses caras possuem muita grana, devem ter pelo menos conseguido ocultar tais informações. Uma das principais premissas das sociedades secretas é manter a discrição a todo custo em um vídeo como esse, que mostra o interior das reuniões e parte de seus rituais, nunca deveriam ter caído na internet. Nos anos 80 e 90, os filmes sobre máfias eram bem populares e muitas vezes romantizados, porém muita coisa secreta se esconde por trás dessas organizações que nunca foram mostradas nas telonas. Eles possuem regras e são basicamente irmandades. E um momento nunca antes visto finalmente foi gravado, o ritual de inicialização da máfia italiana, que foi divulgado pela polícia do país. O registro de 2014 mostra um homem fazendo juramento, rodeado por outros membros que clamam uma tal de sociedade sagrada. O novato então lê a seguinte frase: "Você sabe de quem é o filho? Quem é seu pai?
Você deve responder: meu pai é o sol, minha mãe é a lua. Agora você deve seguir um caminho diferente. Você deve repudiar tudo o que sabia até ontem. Aqui há 2 caminhos: as montanhas ou as montanhas sagradas. Caracas. Para pessoas normais isso não diz nada com nada. Porém a máfia não gostou de ter seu juramento secreto vazado e processou a rede de TV. Mas tudo caiu na internet e mesmo com tentativas não conseguiram retirar o conteúdo do ar. 2 amigos que estudam ufologia decidiram se aproximar da Área 51 o máximo que conseguiam para filmar alguma atividade suspeita da base militar com um drone e provar de uma vez por todas que eles possuem contato com ETs e escondem isso da população. Os caras chegaram nas proximidades onde ainda é permitido dirigir e colocaram um drone para vasculhar a redondeza, pois se colocassem no perímetro não permitido, poderiam ser localizados e ter sérios problemas federais. Em um dado momento, a câmera do drone registra isso, um objeto em formato de disco passando em uma velocidade alta cruzando o céu. O que é isso? Não existe nenhum objeto conhecido nesse formato que se mova tão rápido. Eles garantem que enviaram um vídeo para especialistas confirmarem que não houve montagem ou alteração, mas a dúvida maior é se o objeto se tratava de alguma coisa extraterrestre ou de uma tecnologia nova dos Estados Unidos que ainda não conhecemos. Fica aí o questionamento. Talvez você ficaria surpreso em saber que os hackers profissionais realizam conferências anuais para compartilhar as novas descobertas que podem facilitar o trabalho deles. E em uma dessas, um hacker apresentou esse carregador universal de celular, capaz de roubar informações dos usuários quando são plugados na tomada. Claro, os vídeos dessas reuniões são deletados instantaneamente após serem assistidos por quem tem acesso a eles, mas o pedaço onde um membro apresenta o aparelho acabou vazando na internet e está por aí, apesar da tentativa constante de deletá-lo a todo custo. Nele vemos um cara explicando como a tecnologia iria funcionar e seria capaz de coletar números e senhas de cartão de crédito, localização, rastreio de compras, fotos e vídeos. Felizmente o vazamento gerou certa repercussão e a mídia conseguiu alertar sobre o perigo de comprar um desses. A Venezuela presenciou um evento sobrenatural que deixou todos os cristãos do país de boca aberta, pois a grande maioria deles teve certeza de que foram visitados por uma aparição da Nossa Senhora. Uma imagem gigantesca se formou no céu durante uma tarde nublada, criando a silhueta de uma das principais figuras bíblicas e durou por horas. Muitas pessoas se reuniram para apreciar o raio de sol que atravessava as nuvens escuras, dando o formato da santa. A aparição foi tão grandiosa que moradores da Colômbia, o país que fica ao lado da Venezuela, também conseguiam visualizar a luz vinda direto do céu. O estranho é que o vídeo foi deletado de várias redes sociais com a desculpa de ser conteúdo falso ou enganoso. Se esse rapaz colocou câmeras para se filmar enquanto dormia por algum motivo específico. Mas o que sabemos é que o vídeo foi feito em 2016. Enquanto ele está puxando um ronco, em certo momento a cortina começa a se mexer até que ela se abre quase por completo. Pode ser o vento, né? Até aí tudo bem. Mas pouco tempo depois é possível ver alguma coisa aparecendo na janela que não dá para identificar ao certo o que é. Minutos depois o cobertor do rapaz começa a se mexer lentamente até que sai voando bruscamente e vai parar no chão. Ele não percebe nada e continua dormindo, mas pensa no dia seguinte quando ele foi verificar a gravação. A figura obscura que aparece de repente atrás das grades da janela parece ser uma pessoa com cabelos longos e roupas brancas. Essa coisa espia diversas vezes para dentro do quarto. Depois, algo que não dá para saber o que é passa rapidamente pelas lentes da câmera e é aí que o cobertor foi jogado para longe. Muitos estudiosos paranormais afirmam que quando estamos em sono profundo, somos mais vulneráveis a possessões feitas por espíritos, e por isso eles aparecem com mais frequência durante a madrugada. Acho que eu vou dormir só de dia a partir de hoje. Para os pais dormirem tranquilamente, às vezes a melhor opção é colocar uma babá eletrônica para vigiar o bebê, principalmente depois de ouvir barulhos esquisitos no quarto da criança e não encontrar nada.
como foi o caso dos pais desse garoto aí. O problema é que quando ouviram os sons novamente, foram verificar a câmera e tiveram uma surpresa ao observar que, além do filho estar acordado, o ursinho que fica no berço com ele faz movimentos sutis, como se estivesse olhando ao redor procurando por alguma coisa ou vendo se estavam sozinhos. Algo estranho é o fato da criança estar acordada, sozinha no escuro, e mesmo assim não estar chorando e sim bem calma, como se ele se sentisse acompanhado pela presença do urso. Outro motivo que chamou a atenção foi a temperatura do quarto, que havia caído do nada, mesmo que os outros cômodos parecessem normais. Com certeza um indicativo de que alguma coisa não está certa. E algo me diz que tem a ver com esse brinquedo macabro. Eu, hein? Se fosse esse pai, já tinha jogado esse urso para bem longe. Não se sabe exatamente onde esse vídeo foi feito, mas nele é possível ver uma multidão nos pés de uma árvore olhando para cima, e quando aproximamos, conseguimos ver que se trata de uma pessoa completamente imóvel se apoiando nos galhos mais altos. A mulher parece estar olhando fixamente para uma direção, e o que mais chama a atenção é que ela está se equilibrando em pé, sem usar nenhum tipo de apoio. E os galhos onde ela se encontra são extremamente finos, deixando todo mundo confuso sobre como ela consegue se manter ali sem quebrar um deles. Isso levantou a suspeita de não se tratar de uma pessoa real, de carne e osso, e sim de um fantasma. Tudo fica ainda mais esquisito quando a mulher misteriosa simplesmente desapareceu do local de um dia para o outro durante a madrugada, sem deixar nenhum vestígio ou dica do que teria acontecido. Muitos acreditam que possa se tratar de uma entidade do folclore russo que seria uma espécie de bruxa da natureza e que só se manifesta em árvores ou cachoeiras. Mas será mesmo? E mano, se você assistiu até aqui e ainda não deu sua curtida, eu tenho um desafio. Você tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho em apenas 3 segundos. Será que consegue? Vamos lá. 1, 2, 3 e valendo! Caramba, você é rápido, hein? Se completou o desafio, deixa aí nos comentários. Impossível, que vou dar um coraçãozinho fechado. Então é isso, vamos logo para o próximo tópico. Durante a antiga União Soviética existia uma polícia secreta chamada KGB, que era uma espécie de CIA, só que lá da Rússia. Eles mantinham diversos planos secretos e informações escondidas do resto do mundo. Porém, assim como acontece com o pessoal da Área 51, algumas informações internas acabaram vazadas com o passar dos anos. E esses vídeos aqui prometem ser gravações que a KGB fez entre as décadas de 40, 50 e 60 de objetos não identificados que sobrevoaram o país, tentando estabelecer contato com os humanos. As espaçonaves foram capturadas e os seres que supostamente estavam dentro delas foram estudados e filmados pela organização. As imagens são bem convincentes, principalmente se levarmos em consideração que foram feitas há mais de 60 anos atrás, um tempo onde a manipulação de vídeos eram difíceis de serem feitas e efeitos especiais não eram tão bons. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.